A quinta temporada do Expresso Futuro é sobre empreendedorismo de inovação. A gente vai falar com empreendedores do Brasil inteiro, inclusive de Araguari, a cidade onde eu nasci, no interior do Brasil, para entender os caminhos do empreendedorismo inovador brasileiro. Eu acredito que só o empreendedorismo vai salvar o nosso país. Tem tanta oportunidade, tem tanta coisa legal para a gente conseguir fazer ainda no Brasil, impactar, né, cara? Tanto mercado a ser explorado. Eu não acredito que a pessoa estuda, aprende para ficar para ela. Não é possível que alguém pense desse jeito, sabe? Se pensar, vamos rever tudo isso, até porque eu acredito que quando a gente joga para o mundo, as coisas se resolvem mais rápido. Um dos principais desafios que a gente tem no Brasil é a gente ser mais criativo e inovador, ou seja, a gente participar da economia do conhecimento, transformar o que tem dentro da nossa cabeça em produtos, serviços e valor econômico. Depois de ter gravado o Expresso Futuro na China, nos Estados Unidos, em todo lugar pelo mundo, eu estou de volta a Araguari, que é a cidade onde eu nasci, é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, e Araguari tem uma característica muito interessante. Tem muita gente que nasceu e cresceu aqui, que também participa da economia do conhecimento e da inovação. É o caso do Gustavo Caetano, fundador da Sambatec, que já foi até chamado de um Mark Zuckerberg brasileiro, o Manuel Lemos, fundador do fundo de investimento Redpoint Ventures, que investe em tecnologia, a Mariana Caetano, que hoje investe em inovação no agronegócio, ou o Gustavo Debes, que fundou a Zup, empresa que foi comprada pelo Itaú por 525 milhões de reais. Ou ainda o Túlio Ked, que é fundador da Raccoon, que só no ano passado mediou mais de R$1 bilhão em anúncios para o Google. Ou seja, Araguari tem um pé muito forte na questão da inovação. Como dizia Leon Tolstói, fale da sua aldeia que você estará falando do mundo. A gente entender a dinâmica que permitiu a uma cidade pequena como Araguari gerar tantos empreendedores de inovação pode dar pistas importantes do caminho que o Brasil pode seguir para trilhar na mesma direção. Gustavo, você é uma inspiração para muitos empreendedores e empreendedoras no Brasil. Como é que você se tornou um dos influenciadores de empreendedorismo mais conhecidos do Brasil, Gustavo? A minha história começa em Araguari, né, na nossa terra natal. Eu saio de Araguari para estudar marketing no Rio de Janeiro. Eu acabei ali, num determinado momento, eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular numa época que não tinha ainda jogos disponíveis, né, para os aparelhos aqui no Brasil, né? E eu falei, poxa, vou ver quem faz isso fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra, mandei e-mail para eles, dizendo que eu queria trazê-los para cá, para representá-los aqui, porque eu via que existia uma demanda, né? Já que eu tinha aquele problema, mais gente também deveria ter o mesmo problema. E foi legal, viu, Ronaldo? Porque eu não queria ser um empreendedor. E o empreendedorismo meio que aconteceu sem eu nem saber. Eu acho que isso foi muito o impacto que eu tive também e que eu resolvi virar quase que um evangelista, né, naquele momento do empreendedorismo, das startups. Como chamava essa sua primeira empresa? A primeira era Samba Mobile, e aí depois ela se transformou, né? Depois a gente recebeu investimento de fundos e tudo mais, virou Sambatec. E você sabe, ó, trazendo um caso interessante aqui, eu lembro de um mentor no Rio de Janeiro, que foi fundador de uma empresa
bem conceituada, que na hora que eu mostrei o meu cartão para ele, estava escrito, né, Samba Mobile, ele falou lixo, e jogou assim e falou: samba significa prostituição, bagunça, não sei o quê. O cara acabou comigo, assim, de cara, né? Então, a primeira coisa, eu trocaria o nome dessa empresa, né? Eu criaria um nome mais internacional, e era exatamente o oposto que eu queria. Eu queria um nome bem brasileiro. Quando é que você percebeu que a Sambatec estava dando certo, né? Do meu lado, né, uma das coisas que me impactou muito foi a história do meu avô, porque meu avô foi um grande industrial. Um dia alguém chegou para o meu avô, né, na época a indústria do vovô fazia cortiça para isolamento térmico, né? Então, câmera frigorífica usava cortiça. E alguém chega para o meu avô e fala: doutor Adriano, ó, tá chegando uma tecnologia nova aí. E o vovô esfarelava aquilo, falou: isso é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça. E era o isopor. O isopor destruiu o negócio do meu avô. Então, isso ficou uma lição. Eu sempre tive quase que uma paranoia com a transformação. Se você pegar a história da samba, que começa em 2004, a gente vai se transformando de tempos em tempos. Se você me perguntar quando é que eu percebi que a samba estava dando certo, eu te digo que muito recentemente. Na nossa história, muito mais erro do que acerto. Mas os erros nos trouxeram grandes aprendizados que agora, só por agora, eu digo nos últimos 2 anos, que a gente tem acertado a mão e tido crescimento com sustentabilidade. Assim. Por que você acha que Araguari foi um celeiro de tantos empreendedores de inovação? Você que conhece muito do Vale do Silício, uma das coisas que a gente vê muito, né, nas histórias do Vale, você que acompanha de perto, e a mesma coisa da China também, é que histórias de sucesso elas acabam contagiando outras pessoas, né? Mas você precisa ter algumas pessoas que fazem essas histórias, mas que compartilham o sucesso, não é aquela pessoa que tem o sucesso só para ela. E nós tivemos a sorte em Araguari de ter algumas pessoas com esse perfil. Uma é você mesmo, né? Que é uma grande inspiração, porque saiu também de Araguari, mas nunca deixou lá, né? O seu coração sempre esteve lá e ajudando as pessoas e unindo, né? Trazendo conhecimento para todos ali. E o outro é o Manuel Lemos, que por um acaso é seu primo, que nos trouxe muito o lado da tecnologia. E a sorte é que o Manuel foi para Campinas, né, estudar na Unicamp, e ele voltava e nas férias dele ele dava aula de internet, ele ensinava como utilizar a internet, uma época que era ainda BBS, e eu e meu pai fomos os primeiros alunos. Então eu aprendi ali, eu tinha apostila, todo esse negócio básico ali da internet, mas que me impactou muito. Em 1896, Araguari recebeu os trilhos da Estrada de Ferro de Mogiana, que ligava São Paulo a Minas e Goiás. Esse tipo de infraestrutura, óbvio que promove o desenvolvimento da cidade. Daí, em 1908, chegou a primeira linha de telefone e em 1910, o primeiro cinema. E óbvio que conectividade e cultura também promovem um movimento de inovação. Em 1926, Araguari recebeu o Colégio Regina Passes, que inclusive, com a Segunda Guerra Mundial, teve um influxo muito grande de professores holandeses que vieram aqui estabelecer uma base educacional muito sólida. Além disso, em 1952, Araguari teve uma das primeiras empresas de telefonia privadas do país. Só lembrando, as privatizações só foram acontecer a partir da década de 90, então a cidade foi muito pioneira nisso. Aliás, essa aqui é a casa dos meus avós, que foi construída em 1942. Eu acho que Araguari teve, na época que a gente estava ali, né, estudando, tinha muito boas escolas, eu acho que isso fez diferença. Né? Eu estudei em escola estadual a maior parte do tempo, eram escolas muito boas. Em alguns momentos da minha adolescência, até infância, eu fui inspirado assim, por empreendedores ali da cidade. Né? Um caso que eu lembro muito legal é um imigrante italiano, que é o seu Hermínio Carraro.
ele tinha uma loja de eletrodomésticos lá em Araguari, mas ele era um maker, ele era um cara que inventava coisas, era um professor pardal, assim, genial. Eu sempre ia lá para aprender coisas com ele, eu tinha acesso a essas pessoas. Então, eu acho que existia isso também. E eu acho que a gente tinha um grupo de amigos, assim, que acho que não tinha internet, né? A gente não conseguia ficar ainda tanto tempo na rede ali, que a gente acabava, para achar maneiras de se divertir, a gente acabava explorando e, vamos falar assim, estimulando muito a nossa criatividade. Então, eu acho que essa mistura de acesso a exemplos e a possibilidade de a gente criar uma comunidade muito cedo ali para isso acabou permitindo esse tipo de coisa. Mas eu não sei qual é a fórmula mágica, né? Eu gostaria de escutar de você, o que você acha? O que permite com que as pessoas participem de fato da economia do conhecimento são 3 fatores: infraestrutura, conectividade e educação. E é o fato de que Araguari, ao longo da sua história, reuniu muitas vezes esses 3 fatores que permitiu criar um cenário de empreendedorismo inovador entre as pessoas aqui da cidade. Me conta um pouquinho, o que faz a Raccoon? Nós somos uma agência de marketing digital, então basicamente tudo que você vê de anúncios no digital, a gente consegue fazer, assim. Eu li uma matéria falando que no ano de 2020 a Raccoon intermediou R$1 bilhão em anúncios só no Google. É verdade? Isso é fake news? É isso mesmo, cara. A gente teve esse valor aí e a nossa expectativa é ser ainda mais alta esse ano. E hoje a Raccoon é com certeza uma das maiores, se não a maior, ali somando Google e Facebook, de investimento de mídia e tal, com certeza a gente é um dos maiores. Você está em contato com outros empreendedores de Araguari e mais do que isso, você acha que seu período estudando, vivendo na cidade, teve ali um papel aqui no lugar que você chegou? Absurdo, assim. Araguari é realmente o motivo pelo qual eu estou aqui em todos os sentidos, assim. Em Araguari, assim, eu tive acesso a escolas muito melhores, assim, me ajudaram absurdamente a conseguir melhorar a minha qualificação para conseguir passar nessas provas e entrar no vestibular difícil como é o da USP, etc. Então, acho que é o principal responsável. E a outra parte, até a parte mais soft do negócio de inspiração, de quem que é as pessoas que a gente está conectado, tem um monte de gente que a gente fala até hoje aí, que faz parte de todo esse ecossistema para montar a nossa cabeça para querer mexer com tecnologia e tudo mais. Mas acho que também fica de mensagem para os araguarinos que com certeza vão prestigiar aí, que nós estamos sempre abertos para conversar. Direto aparece alguém no Instagram, sou de Araguari, queria falar, não sei, vamos falar, vamos conversar. A gente é super aberto para apoiar quem estiver precisando aí, quiser bater papo. Sempre que a gente puder fomentar, seja com ajuda mais prática ou para servir de inspiração aí para o pessoal, vão sempre poder contar com a gente, com certeza. Processos de inovação são sempre cumulativos. Quando você mistura infraestrutura com conectividade e educação, você vai levando a coisas cada vez maiores. É o caso, por exemplo, aqui do Observatório Espacial que Araguari chegou a construir no final da década de 70. Esse observatório que a gente está aqui vendo, hoje está desativado, mas ele foi inaugurado em 1978, levou à criação de uma sociedade amadora de astronomia na cidade e mesmo hoje, em 2021, a chama dele continua acesa, tanto que os alunos da cidade de Araguari ganharam 7 medalhas neste ano na Olimpíada Nacional de Astronomia e Astronáutica. Araguari tem uma história curiosa. É uma das primeiras cidades do Brasil a ter o seu plano urbano projetado. Isso foi feito em 1898 pelo engenheiro ferroviário Aquiles Vidulik. E ele pensou a cidade com avenidas largas, ruas que entrecruzam essas avenidas, muitas praças e também áreas verdes e sustentabilidade. É interessante porque esse aqui é o Bosque John Kennedy, que foi pensado em 1899 e é uma das principais reservas florestais urbanas do Brasil.
Por que a gente perdeu esses conceitos como sustentabilidade e habitabilidade no planejamento das cidades brasileiras? E olha, não dá para ter dúvidas. Uma cidade mais habitável e mais sustentável também sempre vai ser mais inovadora. Quem nasceu em Araguari meio que pode falar que nasceu embaixo de um pé de café, ou ia final de semana na fazenda do avô, né? A gente tem essa história aí, essa ligação com campo, com terra. Eu estava vivendo agricultura, né, no dia a dia durante quase 15 anos e comecei a ficar muito frustrada. A tecnologia estava chegando, mas a gente não conseguia ver muita coisa avançar ainda. E aí, ano passado, ano de pandemia, aquela reflexão, né, de vida, e eu achei que eu poderia somar mais junto a outros empreendedores e começar a ajudar a traduzir o mundo da Faria Lima e tecnologia para o campo, que é onde eu via que tinha muitos gargalos ainda, né? Às vezes os produtos chegavam no campo, mas eles ainda estavam com viés de como se o usuário fosse uma pessoa da cidade. Mariana, uma pergunta para você também sobre a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de, até usando a tecnologia, encontrar um caminho para fazer uma produção que seja ela mesma sustentável. A questão toda é que a gente está numa fase de construção dessa nova agricultura. O produtor familiar ele já consegue fazer essa integração, né, dessa agricultura mais regenerativa, mas para o médio e para o produtor maior é mais complexo, porque você tem que criar a infraestrutura. Mas eu acho que é possível, existem exemplos. Hoje existem maneiras também, a gente vê o crédito mais barato para quem está investindo nesse tipo de infraestrutura. Então, o produtor, às vezes, ele quer fazer uma agricultura regenerativa numa área que ele não aproveitava. Ele consegue pegar um dinheiro com juro mais baixo, desde que ele conduza esse projeto. Então, a gente tem algumas iniciativas bem interessantes. Muitos empreendedores aqui de Araguari gostam de dizer que o sucesso deles é devido ao fato deles terem bebido a água potável aqui dessa piscininha do Pica-Pau Country Club, que é o clube da cidade. Segundo eles, se você beber essa água aqui, a sua startup vai ser um sucesso extraordinário. Eu tenho uma outra teoria de por que Araguari produziu tanta gente inovadora. E a razão disso não tem nada a ver com a água do Pica-Pau. A verdade é que a cidade de Araguari foi uma das primeiras no Brasil a ter um sistema de TV a cabo. A cidade foi escolhida para ser um experimento. Já no final dos anos 80, a cidade inteira foi cabeada e uma cidade que tinha, naquela época, só 2 canais de televisão, a Globo e a Bandeirantes, de repente se conectou ao mundo, sendo capaz de assistir MTV, BBC, CNN e vários outros canais. E lembrando que naquele momento a TV a cabo era a forma mais sofisticada de receber informação. Então a cidade se conectou ao mundo. Isso teve um impacto profundo na minha vida e na vida de todo mundo que morava aqui, porque afinal de contas, informação transforma vidas. E aliás, essa aqui é a casa que eu morei boa parte da minha infância. E ali tem uma casa que é mal assombrada. Fique esperto, é perigosa, hein? Lembro que ali em 95, 96, se eu não me engano, meu pai fez um consórcio de computador e assim, o computador já veio com internet. Eu lembro que antes disso, na década de 90, eu era muito novo, eu tinha 4 anos, mas eu lembro do meu avô mostrando que tinha TV a cabo e pegava, sei lá, um canal internacional, assim. Eu falei, cara, mas como assim? Eu consigo ver um canal mexicano, alguma coisa do tipo, futebol no México, que loucura. Então, eu falo que, assim, a história da ZUP começa da minha parte, né? Que eu já falei isso pro Gucci, pro Gustavo Caetano, que
Eu assisti uma palestra dele, cara, vamos lá, uns 20 anos atrás, sobre empreendedorismo que ele deu na faculdade. Foi quase que uma faísca, assim, na minha cabeça de, cara, que foda, assim, né? Então, um cara que é ali da minha cidade, que começou uma empresa, e assim, por que eu não posso fazer também, né? Uma coisa que eu admiro muito na ZUP é como vocês abraçaram o open source, né? Modelo de desenvolvimento de software aberto. A gente acredita muito que o open source é quase como uma cultura, como algo que você vai contribuir para a comunidade vai contribuir para você, e que a gente não tem cultura aqui no Brasil, né? Sim, você tem pouquíssimas empresas que adotam esse modelo open source. A gente tem visto o quanto que realmente, assim, né, se acreditar nesse poder da comunidade para ajudar a co-criar o seu produto, a co-criar e evoluir sua estratégia, é algo muito poderoso, assim, que a gente quer ajudar a desbravar mais esse mercado aqui no Brasil. Quando aconteceu o planejamento urbano da cidade de Araguari, a cidade foi basicamente dividida em dois. As pessoas mais ricas e brancas ficaram do lado da igreja matriz da cidade. Desse outro lado ficou a Capelinha do Rosário, hoje Igreja do Rosário, que era destinada às pessoas pretas. E a Igreja do Rosário se transformou no lugar mais interessante da cidade de Araguari no século XIX. Era aqui que vinham, por exemplo, os comerciantes, na época chamados de cometas, né? Os mascates, que traziam suas mercadorias como linho, seda, água de cheiro, para vender aqui em frente a essa praça. E isso fazia com que aqui fosse o lugar cosmopolita da cidade. Aqui era o lugar onde a informação circulava, onde as pessoas se encontravam, onde os negócios aconteciam. O racismo estrutural que ainda existe no Brasil limitou a existência de empreendedores negros de tecnologia em Araguari, como limita em vários outros lugares. Esse é um problema que se projeta até hoje e contra o qual a gente precisa muito lutar. Eu acho que a base de tudo é educação e acesso a conhecimento. Assim, eu acho que sempre que você pensa em o que o empreendedor faz? Ele resolve problemas. E ele resolve problema com o quê? Com conhecimento, com jeitos novos de pensar e de agir, com novas tecnologias. Então, isso é muito, muito importante. Por exemplo, hoje a gente vê o Brasil vivendo um gap, né, gigante de profissionais de tecnologia. A gente tem um grande problema nas mãos, que é a gente não está conseguindo formar profissionais de tecnologia suficiente para trabalhar no mundo que está virando digital em todos os setores. Acho que a segunda coisa é criar o estímulo para que as pessoas possam explorar esses canais. Quando eu fundei minha primeira startup em 98, ali não existia ecossistema, não tinha onde buscar capital, não tinha onde buscar sequer quais eram as maneiras de se fazer aquilo. Então, acho que a gente precisa criar esses building blocks do ecossistema para que possa existir capital, conhecimento, suporte para isso. Então, todo lugar que tem muito empreendedorismo funcionando, existe um ecossistema de suporte que acaba sendo a condição para que aquilo aconteça. Você vê isso no Vale do Silício, você vê isso em Israel, você vê isso em vários lugares, e a gente está vendo isso acontecer no Brasil em vários lugares, mas poderia estar acontecendo em todos os lugares. Acho que essa é um ponto para a gente pensar. Acho que uma coisa que seria muito interessante é a gente falar mais disso. A maior parte das pessoas não tem noção do que está acontecendo, não tem noção de que existem milhares de startups sendo criadas, que existem bilhões de dólares sendo investidos nessas startups, que essas empresas que estão sendo criadas agora vão ser as maiores empresas do Brasil daqui 20 a 10 anos. Né? Então, e que é possível, sim, construir esse tipo de história aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia do quanto o Brasil é carente de inovação, 7 de cada 10 empregos no país trabalham em áreas de baixa tecnologia. Só 0,2% das pessoas no Brasil trabalham em segmentos de alta tecnologia. Isso é muito duro, porque quanto mais tecnologia tem envolvida no seu trabalho, maior é a multiplicação dos seus rendimentos. Então, nesse sentido, quem trabalha no segmento de alta tecnologia tende a ganhar até 300% a mais do que a base salarial do país.
E todo o segmento, né, dos 30%, estão numa categoria média, né, de tecnologia, o que não é suficiente para a gente dar saltos tecnológicos. Esse estudo foi feito pelo Nelson Marconi, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e mostra o quanto a gente ainda tem de trabalho para melhorar a questão do empreendedorismo de inovação no país. Se você quer crescer, né, no mercado, por exemplo, você está numa cidade às vezes menor, está na cidade do interior e quer desenvolver essa região, torça e faça o máximo para que outros se desenvolvam também. Porque senão você não tem nem mão de obra. E aí, ao invés das pessoas irem embora, você começa a trazer gente para aquela cidade. Pô, qualidade de vida boa, tem lugares legais para fazer uma carreira, que é muito parecido com o que a gente vive aqui no São Pedro Vale, né? Que aqui em Belo Horizonte a gente criou o nosso vale aqui. E uma das coisas que eu vejo muito aqui, que tem a ver com a nossa cultura em Araguari, é o compartilhamento, né? É abrir as portas. Então, para todas as pessoas que te pediram ajuda, todas elas você acolheu, você ajudou, você conectou, né? Em todos os momentos. A mesma coisa o Manuel, a mesma coisa eu, os outros, o Marco Túlio, o Gustavo Debes, a Mariana, vários ali que estão em setores até, às vezes, distintos, mas sempre um ajudando o outro. Eu acho que isso é importantíssimo também, para que você possa levar, né, o sucesso para uma comunidade, como acontece em Araguari. Nessa quinta temporada do Expresso Futuro, a gente conversa com empreendedores que estão conseguindo inovar mesmo em tempos tão difíceis. E pode ter certeza que a tríade que a gente viu aqui em Araguari, de infraestrutura, conectividade e educação, é a base de muito do trabalho deles. O que eu gostaria de ver é que todas as outras cidades do Brasil tivessem essas mesmas condições de permitir que as pessoas participassem da economia do conhecimento. E pode ter certeza também, o trem que passava aqui nessa estação e não passa mais, eu quero que ele passe na forma de um expresso futuro capaz de levar inovação para todo o Brasil.